estamos começando mais um Politicamente Incorreto. Hoje um programa muito especial, onde nós atingimos 100 mil seguidores. É 100 mil? Não? É, com certeza. Dia 1º de abril, dia da mentira. Vai daí, Giovana, o que tu tem pra nos dizer hoje? Qual a pauta do dia? Gente, eu tô muito feliz, tá? Adivinha quem chegou no Brasil? Bolsonaro. Bolsonaro chegou, gente, viu? Pro Daniel, que não veio aqui essa semana, né? Ele voltou, ele não tinha. Tinha uma galera fazendo vigília já lá. Ele não abandonou. Ele só, tipo assim. Vai tirar umas Ele férias, não né? abandonou, ele foi tirar Fiquem na frente férias. do quartel protestando que eu vou ficar 3 meses fugindo pra ver se dá uma baixada. Não vem distorcer a realidade, tá? Ele só foi tirar férias, Fui tirar as fériasinhas, já só lá, uma fériasinha. baixadinha. né? Voltou, tá aí pelo menos, né? Não foi preso ainda, né? Mas vai ter julgamento, né? Do negócio das joias lá, né? Eles querem ferrar, ó. Então, não sei, gente. Não E sei. eles vão fazer o julgamento tudo ao mesmo tempo, tu viu? Cada um em uma sala. Pra ver quem é que tá mentindo, um bagulho assim. Pra ver se pega a mentira. olha né? só. Vai fuder, isso é interessante. Só que eu não sei onde é que eu li isso agora, não me lembro. Pode ser, Pode ser que seja uma fake news, mas hoje é dia As 1º, fake tá tudo news. certo Tá também. tudo certo, é 1º de abril, né, cara? Mas é sério, eu li alguma coisa eu li disso. Assim, Tá, que meu, eles e iam uma fazer. pergunta. Ele sendo preso, ele tem cela especial? Ah, não sei. Não sei. Acho que sim. A minha dúvida é, o Lula tinha cela especial? Porque o Lula eu sei que não tem formação nenhuma. O Bolsonaro eu não sei se ele é formado em algo ou ele é só ex-militar. É, mas é que ele é ex-militar também, né, meu? Não sei se não seria diferente. Se ele fosse preso, né? Porque eu acho que ele não Tá vai ser. levantando umas perguntas que a gente não vai saber responder, né? Isso tem que dar andamentos lá na justiça. Ah, tá, não. Tipo assim, Não, mas eu não acho tem que ele como nem vai ser saber. preso, na real. Eu acho que Não, vai. se ele for Acho que preso, a gente vamos fazer assim, ó, gente. Vamos montar, vamos sair todo mundo do Rio Grande do Sul que é bolsonarista e vamos pra Brasília soltar ele. Tô brincando. Isso, não, vai. Hoje, dá pra cada um pegar uma carroça. Vão nos burrinhos. Revolução Com os burros nas bolsonarista. costas, no caso. Nossa, cara. Nossa, Ah, cara. parece que eu tô vendo os acampamentos sendo montados de novo. Puta que pariu. Ô, meu, tô vendo a Giovana se apaixonando cada semana por outro. Ah, que loucura, bandeira. Ah, não, cara, passou isso aí, passou, já foi, gente, já foi. Outra coisa também, né, meu? A gente tá próximo da Semana Santa. O Papa saiu do hospital, porque ele teve lá problemas respiratórios. O Papa tá com 86 anos, meu. Agora a gente Papa Francisco, acho que ele tá quase. Acho que ele foi conversar com Deus um pouquinho. vai ter o Papa Só dá Fashion um- Week agora também. Papa o quê? Que tem assim, sempre tem todo ano um evento que é Paris Fashion Week ou São Paulo Fashion Week, que é um evento de moda. Daí agora vai ter o por isso Papa que tu, Fashion por isso Week. que tu veio num casacão de pele com 30 graus em Porto Ah, Alegre. sim. Não, tá tudo certo. tudo bem, gente. Tá Mas hoje, o que o Papa faz? 17 Ele... chinchilas morreram pra fazer esse casaco. O Papa, ele fica com várias... né, como é que é o nome da roupa dele? Né? Bata? Batina? Batina? Sei lá, não cara. sei. Ele fica desfilando com essas batas e batinas e... Não, cara, então, é que recentemente se espalhou uma foto que falaram que é falsa, nem sei se é falsa. É falso. É falsa, provavelmente, né? Porque eu vi 2 notícias falando que era falsa. É, que eles descobriram enfim. por causa do jeito que ele pegava o crucifixo. Enfim, acho que é falsa Como mesmo. assim? Qual era a foto? Era uma foto dele com um casaco, tipo um casaco da NASA, uma coisa assim. branco. Grandão. Porra, ia ser da hora o Papa de casacão na NASA. Ô, meu, né? grandão assim, muito legal. Só que daí os caras falam, não, a foto que viralizou é falsa porque ele... tipo, o jeito que ele pegava o crucifixo era o mesmo que ele pegava numa outra foto, daí viram um recorte, o fundo e tal. Daí conseguiram crer. ver. Mas se não fosse por isso, os caras não tinham... Ah, tinha que mandar a inteligência Porque ficou artificial muito... só fazer e já era. O pessoal ficou, tipo, realmente muito acreditando. Nossa, o Papa tá na moda, o Papa é Pô, progressista, Papa etc. pobre pra caralho. O Papa Daí de por isso Nike que eu falei, Shox Papa Fashion e Week. Juliette. E com a JBL embaixo do braço, abandonou, não precisamos Cara, mais de crucifixo. O Agora Papa é... de Juliette seria, Ah, meu seria Deus, muito cara. legal. Seria massa mesmo, imagina. Claro que dá pra imaginar. Como é que é a missa aquela que ele faz lá todo domingo? A missa do Do Galo. Galo? É a do Galo? Acho que é. Essa Não, não é a uma missa vez do por Cara, ano. do Galo Não, no final a do missa do Galo ano, no não final de é? ano. É, tipo, não é não. Mas todo dia, Todo dia, todo domingo. ele faz a A gente missa é lá, muito ele sai lá na religioso, graças a portinha lá e Deus. faz a missa, né? Não Sai sei, na portinha, cara, na eu não janelinha sei. lá. Realmente, ele tem a janelinha dele É a lá. missa dominical, acho que era. Eu acho que, sei lá.
Pode Não ser, sei. cara. Vamos fingir que é. É, mas deve ser, eu deve acho. ser isso. Mas ela tava Nossa, dizendo, deveria ser legal, imagina, sei lá. O Papa abrir a janela, Julietezão da hora, uma Fumando regatinha da narguile. Nike Fumando narguile. e falando o que ele tem que falar lá, né? Deus abençoe. Ai, gente, que loucura. Vai na Mas... fé, irmão. Deixa eu puxar aqui um Ô, gancho. meu, do nada, tu olha no fundo e começa a tocar um Racionais. Ô, meu. Tá o Papa com o Brau do lado e o Brau fumando um bagulhão. Gente, coitado Ô, do meu, Papa, mas é o que cara. a gente tava pensando aqui, comentando antes ali, né? Esse é o Papa mais Legal. permissivo de tudo, O assim, Ed né? é o mais progressista dessa sala. Cara, é que eu sou... Era o gancho que eu queria pegar, por sinal. É que eu sou diferente de vocês, eu não sou muito ortodoxo. Eu acho que as coisas... Passou o tempo que tu andava com a mulher pegada pelos cabelos, arrastando com um pedaço de pau na mão. Tá, mas eu não acho que isso seja legal. Eu só acho que hoje em dia tá muito vulgarizado as coisas. As pessoas são muito vulgares hoje em dia. O que é vulgarizado? Já foi Que for- na hora por do, conta do- não, por conta na do hora do Papa. gasômetro, Não, domingo. Não, mas isso é outra história. É o problema Ah, da eu tô juventude. falando do O problema da juventude, o problema do, tipo, que A tem... juventude vai ser o futuro. Sim, mas o que eu quero Ah, dizer... o futuro é terrível. Não, o futuro... Tristeza, O gente. pessoal, a minha geração já é ruim. A tua geração é péssima. Pra mim ainda deu Obrigada, E a gente. próxima nossa. vai ser muito pior. bom. Certamente. Tipo, a do filho do Fernando vai ser uma juventude já que o pessoal tá em decadência. Não, tamo fudido. Tamo fudido a fundo. Aí o pessoal que é religioso, Fernando, imagina. o fim dos tempos tá chegando. É isso aí, ó. Tá se encaminhando por isso. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, eu não tô falando nesse sentido, eu digo na questão da religião. A religião é uma coisa muito quadrada. Tem que modernizar. E eu acho que o Papa abriu portas. Por quê? Ele foi um Papa que, casamento gay dentro da Igreja Católica ainda, se eu não me engano, não tem. Pois é, eu tava Mas- tentando me lembrar disso. Mas se aquela eu hora não ali me mesmo. engano, ele Tem ele alguma igreja. Foi na justiça que autorizaram, né? Sim. Daí pode se casar no civil, ele né? pode se casar no civil. Mas só que igrejas ainda não. O Papa reconhece o casamento homoafetivo. Ele, Não, mas ele- as igrejas. as não... igrejas não. Ponto. Ah, mas o Papa não é o pica das galáxias que manda nas igrejas? Em tese. Tipo, não é só ele mandar cara, lá, é ô, igual um presidente da República. Faz aí, aceitar aí os O casamentos Papa aí. seria como um presidente da República. Não é porque o presidente falou que tudo abaixo dele ele tem que seguir. Tem que passar por conselhos, por... Os cardeais são tipo os estados, né? É mais ou menos isso. É um exemplo. Então, tipo, o Papa, por ele, cara, o Papa, ele faria lá o casamento do Pablo Vittar contigo. Não, eu tô falando. Não é minha. Meu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva! Nossa, cara, eu fiz tanto meme com isso. A gente vai fazer com isso também. Vai. Isso tu pode ter certeza. Mas, ô, meu, eu tava dizendo ali, né, meu? Por mais que ele... É que eu não sei, meu. Eu não sei fazer juízo de valor se é certo, se é errado. Ao mesmo tempo que eu sou liberal, que eu acho que cada um tem sua escolha, faz o que quiser. Mas também não quer dizer que os outros tenham que aceitar isso, né, meu? Eu acho que é um conceito do liberal mesmo, tipo... Que tu pode ter tua opinião, tu pode ser homofóbico, sabe? Só Não. que tu tem que respeitar o outro, entendeu? Tipo, tu não pode ir lá chutar ele, entendeu? Por causa disso. Entendeu? Eu acho que tu pode ter a tua Mas opinião. hoje tu não pode mais ser... Tu não pode ser homofóbico hoje, porque é crime. Tá, mas Hoje já assim, existe tu legislação. pode ser homofóbico dentro da tua casa, se tu quiser, entendeu? Mas tu não pode se expressar, porque senão Tá, é tu crime. não pode te expressar, mas tu pode ser. É a mesma coisa o racismo, é a mesma coisa a xenofobia. Sim, é crime. Só que tu pode ser. Só que tu não pode ofender outra pessoa por causa disso. Entendeu? Então. Tu não pode expressar. De nenhuma forma. Pra ninguém nunca. Ah, mas isso até é justo, né, meu? Sim. Que é que eu nem eu digo. É, que eu, Porque daí tu tô tá falando bem interferindo sincero, na- meu. Na vida no, do no outro. outro. Eu acho assim, indivíduo. cara, Por isso cada que eu um acho faz a errado sua vida quando o que tu quer. começa a encher o saco do outro, entendeu? Mas é por isso que eu digo, cara, vamos lá. Eu posso não achar certo, entendeu? Mas não quer dizer que, tipo... É que a minha... Que eu a tenho que ir minha- lá e bater a no minha- cara. A minha dúvida, voltando pro assunto, principalmente da questão ali do que a gente tá falando do Papa. A minha dúvida é... Vamos lá. Somos um casal gay, eu Não. e tu. Tá, que bosta. Eu ia escolher Tu é também. católico, Eu sou tu é católico e eu também. católico, apostólico, romano. Cara,
Não, vai dar merda. Se eu quero casar, o que vai interferir na vida da igreja e das pessoas que ali fazem parte? Eu me casar dentro da igreja católica, que eu Tá, sou mas tu católico. acha que é justo tu impor alguma coisa à igreja? Mas eu não tô impondo, é uma vontade. Tá, Olha mas e só, se a igreja não quiser casar? vamos lá. Quem tá impondo Não tá na algo- liberdade da igreja querer Mas o que eu tô fazer querendo esse tipo dizer, de Gi, é coisa? exatamente isso. A igreja... Mas tem algo na Bíblia que diga que não... Eu não Tem, acho sei, que eu tem, não né? sei... Tá, eu- mas isso vamos eu não supor que sei. tu é padre, tá? E tu... Não, aqui não quero homossexuais. Tá. Tá bom. Daí, tu tem que te apedrejar por isso? Não. Não, mas é o que que eu tô querendo nem, dizer... tipo, tu tem Olha só. uma empresa e querem que Tá, eu vou te fazer uma contratem pergunta. só Mas da mesma forma, negros se ou uma só igreja- mulheres lá. Da mesma forma, se uma igreja aceitar, as outras não podem querer crucificar aquela também. Exato. Exatamente. Só que é isso Só que eu tô que, dizendo. tipo- A igreja hoje não permite. Ponto. Tu não tem isso do... Ah, essa igreja aqui sim, essa aqui não. A igreja não permite. Pronto. Mas é que daí vai das diretrizes da igreja. Entendeu? Eu acho que Mas as tu pessoas não entende- têm que impor isso Tá, pra não, mas igreja. é que aí, é isso que eu tô querendo dizer. O Papa, ele é tão grande por isso. Porque ele percebe que a igreja está ultrapassada. Porque as nossas diretrizes do passado era eu andar com uma mulher pegada pelo cabelo e com um pedaço de pau na mão. A gente morava numa caverna. A diretriz era essa. A diretriz há 150, 200, 300 anos atrás era os escravos. As diretrizes mudaram. Por que só a igreja continua parada no tempo? Tá, mas eu quero ver o que tem de diretriz pra Mas mudar. aí, se seguir nessa linha aí, daqui a pouco vai estar É, os vai negros tá- entrando na igreja de biquíni e dançando Não, funk. cara, mas Eu não entendi a coisinha, lógica. né? a lógica, Gia, é que assim, ó, tu tá... A única coisa que tu tá fazendo é tu tá afastando os fiéis. Porque se tu parar pra analisar friamente, tá? A igreja católica, por exemplo, tu vê muito jovem. Muito jovem. Se ou tu em for sua olhar o maior CLJ, por exemplo, tem muito jovem. parte. Sim, mas é que CLJ é só feito pra jovem. Sim, é da igreja Só católica, que tu não é? percebe que assim, ó, a quantidade de jovens frequentadores na igreja comparado a 20 anos atrás é muito menor. Não sei, Sim, não sei. Tá, tu fala isso com que base, assim? cara, como eu falei, a minha família é religiosa. Eu não sou nem um pouco. Meu, Mas tu não acha eu que pego... isso, a questão dos jovens não estar inseridos é porque a criação deles hoje em dia tá errada? Não é só por isso. Não é só por isso. Mas Porque o que eles olha só o que o jovem acha errado. Hoje em dia o jovem acha errado casar, hoje em dia o jovem acha errado trabalhar muitas vezes, querem ser sustentados pelos pais, não querem andar com uma roupa Mas isso- decente mas na isso é rua, uma minoria, acham Gi. errado quando tu tá cobrando alguma coisa hoje em dia. Isso é uma minoria. São todos irresponsáveis, a maioria. Ah, Então, acho que é uma assim, minoria. eu acho que a igreja, na realidade, ela tem uma grande influência e uma influência boa, porque ela conserva valores, assim, não matar o amiguinho, não roubar a mulher alheia, sabe? Essas coisas são bem Roubar, não importantes. matarás. Exatamente. Então, eu acho que a igreja é muito importante nesse tipo de coisa. E tem uma frase de um mas carinha até lá agora, eu que só não fala entendi assim, ó. o que isso muda pela opção sexual da pessoa. Não muda nada, só que o jeito que tu tá falando parece que, tipo, quer ser muito progressista. Eu acho que Não, o que eu quero dizer, não tô... a igreja católica não tem que mudar só porque o mundo tá mudando, assim. Mas, não, Gi, não é mudar. Eu não tô pedindo pra igreja passar a adorar outros deuses. Não tô pedindo pra ela mudar as suas diretrizes básicas. Só que, assim, o que ela tá fazendo, ela tá afastando os jovens da igreja. É uma minoria o número de jovens hoje frequentadores de igreja. E não é porque eles não têm benefício, é porque eles não se sentem representados pela igreja. Ah, sim, tu quer que eles botem um carinha que fala negres? Gi, assim, ó, não Meu, é mas porque eu não sei, eu né? acho Uma errado. foicezinha Eu não, eu, não um tenho, martelo eu não tenho esse na dado, igreja? tá? Eu não tenho esse número. Mas eu pego por base ali a galera ali que eu me relaciono. Meu, tem uma galerinha que vai na igreja agora, pensando bem. Desde Que tipo aquele de que só igreja? vai na domingo ou os que Tu são quer que da eles sejam representados Universal, daquela outra quadrangular, tal. Tipo, é maneiro isso, sei lá. Acho que cada um também escolhe a sua fé ali. Não, mas é isso que eu digo. Eu vejo um problema na igreja mais quadrada, porque ela afasta as pessoas disso. Eu vejo muita gente que foi criado dentro da igreja, que as suas famílias são extremamente religiosas e eles se afastam exclusivamente por não serem representados, por não terem
não é por não serem representados, eles não são bem-vindos na igreja. Tu entende Como que, tipo eles não assim, são bem-vindos? se tu é homossexual, tu não é bem-vindo na igreja. Tu pode entrar lá. Se tu for homossexual e os outros souberem, tu não é bem-vindo. Ninguém vai te pedir de entrar dentro da igreja. Por que eles não podem casar, então? Cara, não poder casar é uma coisa, não poder entrar dentro da igreja é outra. Não, eu falei que ele não é bem-vindo. Eu posso entrar na casa de qualquer um. Se eu não for bem-vindo igual, eu vou poder entrar. Tô errado? Mas Não, se for na minha e tu não for bem-vindo, tu vai tomar ali um... Mentira. vou tomar o quê, cara? Tu tem arma? Não tô sabendo. Tu nem... já vou te denunciar. Não, meu, mas é que eu tô dizendo assim, agora, eu entendo o ponto que a gente traz ali, tipo... Cara, tu vai ir na igreja, tu não poder casar, eu não vejo isso também, isso aí de, tipo, tu Cara, vai pra ser... mim não faz diferença porque eu não quero casar. Mas, tipo... Não, eu digo assim no ponto de que tu não vai poder entrar na igreja, eu acho que não é assim. O meu... Ou não vai ser Cara, tu bem-vindo. vai poder fazer a comunhão, Meu, é que tu tudo vai poder depende, fazer meu. as coisas. Vamos falar bem a diferença é que realidade tu não aqui. vai poder casar. Só Não, isso. e outra coisa, vamos falar bem a realidade, né, meu? Tu é visto como um pecador dentro da igreja. A minha visão, tá? Tá, mas Cara, eles consideram pecado. E daí existem... tem muita gente que considera, sei lá, eu considero errado uma menina usar um short muito curto. É, mas isso que eu ia dizer agora, Daí que é eu não- relativa. Tem aquele homossexual que é mais contido, tem aquele homossexual que é mais... Que grita tipo, Mais que nem Pablo piruão. Vittar. Tá, mas... Cara, Tem a mulher mais contida e tem a mulher aquela mais também... E o Entendeu? homem também. O homem já é mais difícil, mas beleza. Não, mas tem. Tem. É que nem, Eu olha sou só, escandaloso, então, tem igreja que não deixa nem tu entrar É. com Isso é vestido verdade. de qualquer jeito. Tipo, se tu entrar com uma camiseta de time em algumas igrejas, Mas, tu vai tipo, ser mal visto. essas igrejas, tipo, a quadrangular, eu acho, que é das Tem uma mulheres andando de igreja que vestido, é, não tipo corta o assim, cabelo, um bagulho assim, né? Ô, meu... Acho que corta o cabelo, mas é... Não, tipo, ô, meu, não lá na minha pode. avó, minha avó, tipo, não pode pintar cabelo, não podem se depilar, tipo, eu acho que tem um, tipo assim, tu não fica, não tem um cuidado básico, tipo, tu não pinta a unha, tu só passa a base. Nossa, eu tô toda errada aqui já. Eu tô Mas é com isso a que eu unha tô dizendo. pintada. Por exemplo, na Mas igreja eu, não- Mas é que eu depende da posso igreja. entrar na igreja e foda-se, Gi, tá ligado? Qual eu igreja não que tu vou... vai? tipo, tu vai se eu- na Brasa. eu vou na É Brasa. diferente. Sim, mas eu também vai numa frequento... quadrangular, Eu também vai numa- frequento a católica, por Gi. conta da minha avó. Então, assim, eu entro de qualquer jeito lá Mas, e ninguém vai me Gi, falar nada. Sabe eu por que entro ninguém de vai me falar bermuda, nada? chinelo e todo tatuado na igreja. E entro de boné. Eu Mas é também. porque eu não... Mas sabe que às vezes Mas eu sinto... entendo que é uma falta de respeito minha com as pessoas que estão ali. Por que Por uma quê? falta de respeito? Cara, porque eu não faço parte daquilo ali. É a mesma coisa que, tipo, tu chegar na minha casa e falar algo que eu não goste. Tu tá me desrespeitando na minha casa, entendeu? Se ali tem um método... Isso aí já defende todo o argumento sobre por que os homossexuais não são aceitos, não é aceito o casamento. Tá vendo? É isso que eu estou dizendo. A igreja, ela é quadrada. Sim, Ponto. mas Eu os falo negócios isso- dela, cara. Tipo, não tem, se eles se sentem desrespeitados, tu não tem que ir lá, tipo, encher o saco deles. Vamos mudar tudo. Mas eu não vou lá encher o saco. O que eu estou dizendo é que eles são quadrados e que hoje 80% da população da cidade onde minha avó mora, que antes era, por exemplo, não vou mentir, tem 4 mil habitantes. Antigamente, 4 mil habitantes, 3.500 eram evangélicos. E de frequentar a igreja na quarta... Meu, é que na verdade... não sei, É o que eu sabe? tava dizendo, meu. É que olha só, o que é a igreja? A igreja segue... como é que eu vou explicar isso? A igreja é uma entidade que segue os preceitos da Bíblia. Sim, sim. Tá? Se Não na deveria Bíblia ser diz isso. que o homossexualismo é pecado, né? É obviamente que eles vão achar errado isso e eles não podem aceitar o casamento. É isso que eu quero dizer, entendeu? É Não como se tem fosse que, a tipo, lei da a igreja. Mariazinha lá encher o Digamos saco por assim, isso. tá? De forma que eu não tô conseguindo me expressar direito. Porque é complicado esse tema. Eu tenho que pensar muito bem o que eu vou falar. Mas enfim, a Bíblia é a lei da igreja, tá? Doutor Fábio, 50 processos aqui. A Bíblia é a lei da igreja. É mais ou menos isso, né? É, Tá? Em tese, né? sim. Sim. Se na lei da igreja diz que não, que é pecado o relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, pô, tu não pode aceitar um casamento do mesmo sexo dentro da igreja. Tá. Tu entendeu? Vou fazer uma pergunta. Vocês não... Vou fazer uma pergunta simples, até porque foi tema de outro programa. Vocês não acham que, por exemplo, a Constituição, as leis no Brasil, são ultrapassadas e que deveriam ser Algumas alteradas? eu acho. É a mesma coisa da igreja.
Não é Não, meu, mas Não não. é. Porque Nós assim, estamos falando da Bíblia, meu. Nós estamos falando do bagulho as milenar. pessoas acreditam naquele Entendeu? negócio. Daí Nós tu vai estamos falando A muito- de- Constituição também, as pessoas... Nós estamos falando de Sim, fé, mas você é falando de outra fé, coisa, uma coisa entendeu? de 2000 e poucos anos, entendeu? Uma coisa muito diferente. Ah, não vê. A religião mexe muito com a cabeça das Uma pessoas pergunta, também. a Bíblia foi escrita por quem? Por diversos autores. João, Mateus, Thiago. Não, esses são os apóstolos. Então eu não sei, mas viu, eles gente? Eu não têm- sei sobre eles têm- religião. Eles têm... Tristes. Isso. É a mesma coisa que eles terem escrito um livro e as pessoas terem pego algo dali e Isso, passado pra alguém mim. Aposto que o juntou João tudo- escreveu, tudo isso. provavelmente. Isso, tá? A Bíblia não foi escrita por alguma santidade. Não desceu nenhum santo. Tá, quem é que que escreveu foi. então pra te estar falando isso? Pessoas. Agora, Tá, e eu como vou essas lá. pessoas não foram santidade, tu sabe? Elas estão aqui hoje. Agora, Tu vê- mas santidade, tu vê santidade. Tá mesmo, Todo mas dia na igual rua. não interessa quem escreveu. Interessa que as pessoas acreditam. Interessa que Tá, aquilo não. ali é algo milenar. Tranquilo. Que O eu não- tô querendo dizer, meu, é eu tô querendo tipo- dizer que a Constituição é algo que ainda não é milenar, Meu, mas não vai ser alterado. É tipo tu dizer que a partir de agora não vai ter mais a imagem de Jesus ali daquele formato que todo mundo conhece. Agora nós vamos ver um Jesus ali no quadro ali. Do ou jeito que na- ele era realmente. Ou na... Tipo no a Mona formato ali de Lisa. santo. Vamos trocar. Mas e agora ele vai estar de uma jaca furiosa, um bonezão e fazendo assim pra galera. Ou tu vai ver um Jesus Cristo afrodescendente. Não, meu, daí isso pra mim não pouco importa. A cor, não... eu A acho cor, que sim. a Tanto opção que- sexual. Tanto que... A opção sexual te importa? Aí, não é que me importe, meu. É que daí não é o que é o preceito da Bíblia. Porque aí tá, o preceito da Bíblia, por exemplo, uma santidade como Jesus Cristo, era pra ela ser pura, puritana, como segue os padres, papas, o celibato e não sei o quê. Jesus Cristo tinha caso com Maria Madalena. Ah, tu tava lá, tu sabe agora. Não, mas Só um pouquinho, não é um fato isso? Isso aí... Onde é que tá ninguém isso? comprovou ainda isso aí. Isso aí é aquelas teorias da Cadê conspiração. o Daniel? Faltou o Daniel hoje aqui, porque o Daniel é bem católico, né? É a Ele teoria da ele conspiração. ia encher o saco. O Daniel ia apanhar aqui hoje. Mentira! Porque é isso, cara. Meu, eu tava procurando aqui, ó. Daí achei aqui um autor aqui que fala um pouco sobre, O Daniel tem lugar de fala aqui hoje. sobre Hoje isso, que né? ele não veio, ele O pastor e autor Kevin DeYoung responde uma pergunta bastante comum: a orientação homossexual é pecaminosa? E daí ele diz aqui, tipo, a Bíblia é um tanto ambígua sobre orientação sexual porque orientação sexual é uma linguagem relativamente nova. Mas, ele diz assim, o que a Bíblia diz de forma clara é que executar atos sexuais com pessoas do mesmo sexo e se engajar na prática ou comportamento homossexual é pecado. Então tu pode transar uma vezinha só pra Daí testar. diz aqui, ó. Se tu não engajar, não gostei. Levítico vai nos dizer que o homem não deve se deitar com o homem como se fosse mulher. Romanos fala sobre a mudança de relacionamentos naturais. Homem e mulher para relacionamentos não naturais, com pessoas do mesmo gênero. Em Coríntios e em Timóteo, um dos pecados que aparecem naquelas listas é o de homens que praticam a homossexualidade. Então a ênfase está na atividade conscientemente escolhida da intimidade homossexual. Meu, tipo, tem várias passagens na Bíblia que entendem isso como pecado, entendeu? Então, na Daí tu vai realidade, mudar não toda a vai... doutrina da Igreja Católica só pra aprovar o homossexualismo e... Não é que é só, E Gi, aprovar- é que o homossexualismo é uma coisa que tá... que, querendo ou não... Mas é a doutrina daquele lugar, cara. Tá, não tem que tudo mudar certo, só porque mas as eu não pessoas tô- mudaram e querem mudar. eu vou repetir. Eu não tô dizendo que a Igreja Católica, ela não... É que nem assim, tô lá na tua casa, Fernanda. Não gostei dessa cor, vamos mudar tudo. Mas a casa é dele, as coisas são dele. Vamos mudar, não gostei. É só que tipo o vou te Estado. fazer uma Não pergunta. gostei, vou tirar daqui. Quer um exemplo melhor, então? Se a casa é do Fernando e ele aluga pra mim, eu posso mudar a cor? Não sei, tem que ver Tem que pedir o minha contrato. autorização. Não, eu tenho que te entregar ela do jeito que eu peguei. Se eu quiser pintar ela de roxo enquanto tô ali, Ah, depende. tô te dando um exemplo. Se eu sou morador de condomínio e eu pago minha contribuição do condomínio, eu tenho direito a opinar, a mudar um monte de coisa. Assim, mas daí é diferente. Eu não tenho direito de voz. Por que o católico não pode Tu quer fazer Tem um um exemplo de plebiscito voz. do Não, negócio? eu Ah, vai conseguir repetir, mesmo. Vou repetir. Eu não sou religioso. Pra mim, religião... Eu tenho as minhas crenças bem particulares, porque eu acredito que a igreja mente desde sempre. Eu vou concordar com isso. A igreja mente desde sempre. As pessoas seguem ela desde sempre.
Pra terem um conforto sabendo que são enganadas. Na verdade, não. Lá no início, lá que a igreja tinha muito poder, né? Também, né? Sim, A Idade Média foi bem... A igreja, durante Bah. muitos anos, Cruzadas lá, é. todo mundo adora a igreja, mas a igreja foi muito ruim durante muitos anos. Muitos anos. O Papa Alexandre VI levava um monte de prostituta pro Vaticano, cara. Meu Vamos lá. Deus. Então, vamos lá. Eu tenho meus motivos pra não seguir a doutrina, porque eu acho que, cara, não faz sentido eu pagar dízimo pros caras enriquecer nas custas do pessoal. E tu olha quem paga dízimo, cara, tem gente com menos salário mínimo, que não tem nem carteira assinada, não sei o que, e contribui lá. E eu, Mas é a escolha individual de tem cada escolha um. de cada um, tá tudo certo. Só que eu vejo pessoas homossexuais que foram criadas em igreja e que não podem seguir a igreja porque eles não são benquistos. Apenas isso. E Mas eu olha- não, pra mim não afeta em nada. Pra mim, eu vou repetir, pra mim não afeta em nada. Não tô levantando bandeira que Sim, tem sim. que mudar. Só que se tu olhar ali adiante, daqui 100, 200 anos, não vai ter mais igreja. Porque a Mas igreja aí deixou... é uma coisa natural, entendeu? É uma coisa natural, por quê? Porque é assim que acontece, meu Como querido. assim? Tu acha que daqui É 100, uma 200 anos a igreja não vai Mas existir? tudo vai acabar, meu filho. Inclusive a gente Não, a vai igreja não acabar. acaba. Cara, a igreja Como pode não não? acabar, mas vai Se deixar cair de ser... uma guerra aqui e todo mundo morrer, acaba, viu? Mas continua. Não, né, Giovana, mas daí... Mas o que eu quero brincando, dizer, tô o que eu quero brincando, dizer é que a igreja, ela foi, durante os anos, ela tá perdendo as forças. Se tu parar pra olhar, desde a do Constituição que mundo é mundo, Sim. o tamanho da igreja ele foi diminuindo. O quanto ela influencia na vida das pessoas. E a igreja tinha um poder e tinha uma chance de se perpetuar ainda mais. No momento que Só ela... da católica, né? Não, eu tô falando da igreja como um todo. Porque assim, ó, vamos lá. A Eu não evangélica, acho tanto. a católica... A evangélica ainda ganhou uma proporção porque a evangélica começou a ter outros braços e começou a permitir, por exemplo, tu pintar o cabelo, tu chegar com a unha pintada, que a católica não permitia. Alguma parte da evangélica ainda não permite. Não, eu a chego lá na sempre católica permitiu. com o cabelo A católica pintado, unha, tatuagem. Mas, eu enfim, sou Quem não pessoa permitir era a evangélica de pessoa algumas que- vertentes. Ali. Sim, mas... Mais tipo, uma Não assim, permitem influência. até hoje, aliás. E daí, meu... É que eu não entendo muito essa parada também. Mas eu sei que tem também a pentecostal, que é tipo eu não aquelas sei lá o do... que é a pentecostal, assim, eu sou... Tipo aquelas lá dos Estados Unidos. Sim, as americanas, isso... Aí tem as dos mormons, tem outras vertentes, assim, que seguem outras linhas. Sim. E eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que a brasa, a bola de neve, essas mais joviais aí, eu acho que são meio pentecostal, São assim. eu também acho. E se tu olhar, e daí é isso que eu digo, assim, ó, é um perfil de público que não se sentia abraçado. E não tô falando isso de pessoas homossexuais ou nada do gênero. O que eu quero dizer é que, assim, ó, essas são pessoas que viam a igreja como uma questão quadrada, de tipo assim, chegava o cara, por exemplo, se eu não me engano, a evangélica, tipo assim, tu não pode chegar lá que nem o Papai Noel. Tem um limite pra tu tá... O barba feita, tu não pode... O homem é sempre de calça, não pode usar bermuda. Pô, vou voltar, vou dar outro exemplo. Tu lembra do Johnny, quando o Johnny começou a treinar no Vala, meu? O Johnny ia treinar de calça. Porque a igreja dele, a religião dele não permitia ele botar bermuda. Tipo, Mas é que, com o cara, tempo ele foi se afastando. Mas essas coisas Mas eu é a acho doutrina que... de cada religião. Não, eu concordo, mas é isso que eu digo. Aos poucos, tu vai perdendo as Eu queria pessoas. entender só o que será que... Eu não sei o que muda. Exato, eu não sei também. Mas o que eu quero dizer é que assim, ó, tipo, imagina... Tem religião que não comemora a Páscoa e muita... Eu me afasto aqui da religião que não comemora a Páscoa, né? Mas tá bom. tem religiões que não comemoram o Natal. É. E, cara, Daí vai só que depende tu vai de cada um. colocando uns limites. Mas é que, na verdade, Páscoa e Natal, É pela como a questão de gente Cristo. conhece... É por causa da questão de Mas Cristo. como E a tem gente gente que não conhece, acredita. virou data comercial, né? É. Que, na verdade, são datas... Pra igreja, são datas Sim, é igual hoje importantes, o cara que é veio ressurreição comemorar a morte de Cristo. Hoje um ofereceu pro Fernando pra comemorar a morte de Cristo. Ô, meu, Ah, eu o tenho um cara- convite pra que gente merda. comemorar a morte de Cristo. Ah, tirei no cara hoje sem querer, mas foi sem querer. Foi no Meu automático. Deus. Mas, O cara, eu tô saindo de casa, tá o pessoal evangélico que fica entregando aqueles papelzinhos em casa. Aham. tipo, os ele tava missionários. Mas ele não era convidando isso. missioneiro. Aconteceu comigo. Não, a maioria da igreja eu acho que É. é da quadrangular. E daí estavam entregando os papelzinhos ali, né? Tipo, um convite pra ir na igreja, que era a Comemoração, a celebração. celebração da morte de Jesus, né?
E o cara me assim, não sei o que, daí te entregar um convite da celebração da morte de Jesus, não sei o que. Eu disse, que legal. Ficou meio chato. Eu disse, não, mas relaxa. Não vou dar lá. Mas é isso, sabe? Tipo, eu acho que com o tempo a igreja vai limitando os jovens e os jovens vão se afastando. E daí eles vão procurar vertentes que são mais liberais. E a maioria não vai nem seguir religião. Mas é que eu acho que isso não é culpa da igreja, meu. É por quê? É porque os jovens são os bosta. Eu vou concordar com o Fernando nisso. Aí que tá. Tem essa questão. A igreja tem um fim específico, meu. É tu aprender ali sobre a Bíblia, é tu exercitar tua fé. É pra aquilo. Não, a igreja não pode mudar, assim. Eu não posso ir pra igreja pra jogar videogame, pra ficar falando bobagem, pra ir... E tomar cerveja, vodka, caipirinha. A igreja não é entendeu? pra isso. Pra ficar mas dançando fala funk. Isso pra alguém hoje em dia. Não pode entrar de cropped dentro da igreja. A pessoa já vai não querer ir mais, entendeu? Não posso andar de cropped de caipirinha? Então não quero. E é o que a maioria... Cara, eu tô falando, vai na hora do gasômetro, domingo, que tu vai ver exatamente o que eu tô querendo dizer. Mas, vamos lá. O público que frequenta a orla do gasômetro, tipo, não tô generalizando, mas em sua maioria dos jovens, é um público específico. Que não é a questão da igreja o problema deles, é a questão cultural. Bom. E a questão cultural tem muito a ver com a igreja, né? Porque tudo que tu tá falando aqui sobre a igreja ser atrasada é por uma questão cultural. Porque hoje em dia mudou. Porque se fosse igual antigamente, não seria mais um problema. Porque a igreja afastou essas pessoas de lá. Eu vou repetir, eu fui criado dentro da Maria da Conceição. Tinha uma igreja no final da minha rua, que hoje ela não existe mais. E se eu não me engano, nos domingos de manhã, minha mãe subia... Cara, a gente subia a Conceição pra ir ver não é missa, não sei como é que se chama agora. A minha mãe fazia todos os domingos, a gente ia por dentro da vila e tal. Ainda se chama missa ainda. É missa? Não, mas é que é evangélico, eu não sei se é missa, é culto, isso. A minha mãe ia no culto lá dos evangélicos e tal. Cara, tipo assim, eu ia lá, tal, obrigação com a minha mãe. Só que durante a semana eu via o pessoal da igreja indo na rua, entregando convite, não sei o que e tal. E antigamente tinha tráfico muito maior na Conceição do que tem hoje. O perigo era muito maior. Tudo era, tipo, era muito mais Falta desfavorável. Deus no coração deles. Cara, era muito mais desfavorável do que os dias de hoje. Hoje, as igrejas não tem mais gente indo. Por quê? Nem os idosos mais, tipo, seguem aquilo ali. A igreja continua lá. Tu passa lá no domingo, se ter 10 pessoas dentro de uma igreja que antigamente frequentava 250, 300 pessoas. Mas isso é um caso específico, Ed. Eu não sei, ali na igreja católica da meu. Santa Rosa de Lima, que fica ali na minha região, é a igreja que mais, tipo, tem gente, assim, sim, sabe? Mas... E é muita gente, é uma comunidade muito forte. Sim, mas é isso que eu tô dizendo, meu. Talvez a igreja católica... Porque senão a igreja teria acabado, entendeu? Mas, não, eu digo, talvez a igreja católica tenha um pouco menos de pessoas hoje em dia do que iriam antigamente. Mas não que a igreja perdeu força. A igreja ganhou muita força no geral. Eu acho que ela olha o dinheiro. tamanho de uma universal da vida, meu. Dinheiro. Olha o tamanho daquela do... Não, mas, meu, são muitos fiéis, meu. Muitos fiéis. Pra ela ter dinheiro, porque tem muitos fiéis dando dízimo. Meu, é muito dinheiro. E muita regalia. Pra tu tu ganha o terreno da prefeitura. Não, tá maluco. Igreja, tu vai naquela universal ali do Cristal ali, gigantesca. Eles pagam imposto. Tem aquela do Valdomiro lá do... A gente tem que considerar também que o Brasil é considerado um país cristão, assim, né? Então, tem muito cristão aqui. E dentro do cristianismo entraria evangélica, entraria pentecostal, entraria católica. Tudo. Entendeu? É um país bem forte na questão do cristianismo. Eu acho que é bem forte, mas já foi muito mais. É isso que eu tô dizendo. A igreja tá diminuindo o tamanho dela. Tá diminuindo a influência dela. Cara, hoje tu fala aí... Antigamente as pessoas paravam pra assistir o show da fé na Record. Hoje tu fala o show da fé, tu começa a rir. Não, eu sei da música o nosso círculo de amizade. Não, cara. Porque tem uma galera que ainda vê. Tem uma galera que ainda vai. Mas é muito menor do que isso que eu quero te dizer. Não sei, meu. Claro que sim, cara. Você tá falando que eles são minoria. Essa igreja... Não tô falando que é minoria. Tô falando que é menos do que era antes. Ponto. Tu pega essas igrejas, elas estão cada vez maiores, meu. As igrejas estão... Mas por que, Fernando? Mas é que eu tô te falando, meu. Tem gente...
Tem muita gente Cara, que não ia na igreja católica e passou aí, por exemplo, numa igreja dessas. Tá, olha só, E vamos daí mudar tem de o fator tema, que esse tema psicológico do negócio. não vai mudar nenhuma opinião aqui, pelo visto. Não, mas não é questão de mudar a opinião. Tem o fator psicológico que tem pessoas que precisam ter a sua fé... Sentem bem ali, tendo Eu sendo concordo. instigadas, Cara, entendeu? A e- ter fé, vamos dizer assim. Fernando, eu vou dar um exemplo lá, que nem a gente tinha o Servidas lá, que era o projeto que eu faço ainda, mas não saindo, que é com morador de rua. Cara, dentro dos moradores de rua eu pego muita gente que tem um problema com dependência química. E eu acho muito importante o trabalho da Igreja Católica com essas pessoas. Porque a Igreja Católica vai lá, faz acolhimento, ela recebe essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, o que elas precisam é acreditar em algo. Elas simplesmente estão na rua por seus problemas, enfim, estão na dependência química e não conseguem sair porque elas não têm mais nada que prendem elas fora desse universo. Então elas precisam da fé, ter algo que elas acreditem acima delas para achar uma força para sair disso. E tá tudo certo. Cada um tem o seu lado o seu refúgio, o seu lugar, o seu centro de acolhimento, enfim. Só que eu digo isso é muito específico. A igreja faz esse trabalho que é muito bonito. Só que a igreja também falha quando ela tem uma cambada de gente corrupta dentro dela. Que é o maior problema hoje, o que tu vê? O noticiário de igreja sai... Olha, não vou mentir, mas todo ano a gente tem algum grande escândalo da igreja. Tu olha lá, teve o cara lá que abusava de mulher. Tem um outro que pegava criancinha. A gente brinca, querendo ou não, a igreja é um antro de atrocidades, que a gente vai lá e fecha os olhos porque é um espaço religioso, aquele cara é um padre, a gente tem que ver isso, tem que ver aquilo. Não, gente. A igreja hoje ela não vou dizer que ela faça um desserviço para a sociedade, que eu vou estar exagerando, mas hoje ela diminuiu o seu tamanho por conta disso, por conta de ser muito permissiva com atrocidades e com coisas simples como um casamento homoafetivo elas acharem que é pecado. Mas o padre da igreja dela lá que acha que o homossexual é um criminoso, ele tá lá e tá abusando de criança. E ele tá certo. Eu não acho que tá certo. Eu também não. Vocês Eu também não, eu configuro sei o disso. crime, entendeu? Eu acho que é Se crime. for provado, os caras vão ser presos. Não, mas o que eu tem? quero dizer é que assim, durante muito tempo a gente fecha os olhos pra igreja. A gente acha que a igreja, tipo... Sim, eu acho que é difícil a gente generalizar. Entendeu? E é o que eu digo, meu. Se a gente acredita no bem e no mal, tu vai sempre ser favorável à igreja. Tipo, é loucura, gente, não... Eu sou contra a igreja. Mas é muito difícil ter gente que nem tu. Tu é retardado. Eu sou retardado, isso eu não duvido, mas... Mas, ô, meu, é que é foda, né, meu? É que é tudo muito relativo. Se tu for pegar, assim, tipo... Desde lá do tu tá início. relativizando tudo. Mas é que é, meu. Porque Ai, a ridículo. gente vai partir do princípio do que eu acho, do que tu acha, do que ela Sim, acha. é do achismo. Entendeu? Sim. Não, mas, cara, aqui o espaço é exatamente pra isso. É pra cada um dar a sua opinião. E por isso que... Mas, ô, meu, nessa Isso linha é aí politicamente correto. Nessa linha da guerra do bem Cada e um do com mal, sua assim, opinião, tipo... mesmo que seja estranho. o se bem é relativo. Não, e se existe um mal mesmo... O bem não tipo, é a igreja combatia esse mal antigamente. Até Então, nas questões não. paranormais lá, que tinha os exorcismos contra os demônios e não sei o quê. Mais ou menos isso. Tá aí, agora mas aí E agora tá. vai ter o que eu tava dizendo ali, que vai ter o filme ali O exorcismo do Papa. o exorcismo do Papa. Diz que é baseado em fatos reais, meu. Meu, atividade Diz que paranormal. todo Papa tem o seu exorcista Não, mas aí que tá. Vamos lá. baseado em fatos reais. Meu, é que a igreja tem muitas histórias obscuras da igreja Sim, também, tanto né, que, meu? cara, tanto que dizem que isso O aí... Código da Vinci, Cara, e é tá ligado? Que é outra coisa que é baseada em fatos reais também. uma questão aí, que era o que eu ia dizer. Cara, por que vamos lá, a igreja, em tese, ela é aberta a todos, né? Sim. Por que eu não posso ter acesso às informações do Vaticano, por exemplo? Não, mas daí tu quer demais. Porque é coisa então. pra gente especial. O Naldo vai entrar lá. Tu olha, tá o Naldo entrando. Não, mas é que lugar assim, especial pra ela é pessoas aberta especiais. pra todo mundo. Ela é aberta pra todo mundo. Mas tu Só sabe que tem, tipo, ela A é aberta pra igreja, todo não mundo. os registros da É. igreja, né, Miguel? Não, mas tu sabe que, por exemplo, assim, ó, dizem Senão que qualquer um a vira biblioteca, padre também. a biblioteca do Vaticano, tipo,
guarda, tipo, atrocidades da igreja. Claro, né, meu? Deve ser tudo. É que, hoje em dia são atrocidades. Naquela época talvez não fosse. É tipo assim, meu. Daí, se tu acreditar. daí tu tá me dizendo olha que a igreja só, evoluiu. a igreja. Claro que evoluiu. Então, Hoje por a que igreja. não Eu ia pode dizer um evoluir exemplo mais? agora. Hoje. Não, acho que a gente chegou num teto. Viu? É isso que eu tô Ó, meu, dizendo, cara. Eu acho que chegamos num teto legal já. Eu acho que, Viu? por enquanto dá pra levar mais uns 200 anos ainda. Depois nós pensamos em Agora mais tu tá mudar. vendo como... Tipo assim... Mas tu entende, meu? Vocês já viram que a igreja evoluiu? Olha as atrocidades que a igreja fazia, que não deixa de ser atrocidades, mas depende do teu ponto de vista. Forcavam mulher que não... Forcava as mulheres que eram não bruxas. faziam nada. Ou Às botavam vezes- fogo. Hoje, fazia um tu sabe que tu chazinho. corria risco sérios de ser enforcado pela igreja e apedrejado. Ruivas, eles odeiam ruivas. Só que naquela época as pessoas acreditavam em bruxaria, tá ligado? Acreditavam como num poder também. diferente, num... E daí se eles achavam dizia que que eles era usavam bruxa... Café coado na calcinha já dava problema. Meu, se era bruxa, eles Sabe uma queimavam. coisa estranha? É que, tipo assim, a igreja católica... Tu acha que isso aí tipo, deve estar tudo registrado, perseguiu- meu? Ô, meu, por exemplo, a igreja católica dizia que a Só que daí traição vamos do viajar- homem com a mulher não dava problema, mas a mulher pro homem, ela era apedrejada. Ô, meu, vamos viajar muito agora. Vamos viajar muito Sabia agora. que tem uma teoria da conspiração que fala que Jesus e Maria Madalena tiveram um filho? Mas não é teoria da Cara. conspiração. Eu acho que Jesus e Maria Madalena faziam muito amor. Ponto. Agora, se teve filho, eu já não sei. Eu acho que Jesus... Se Jesus não fez, ele era um pecador, porque ele usava camisinha. Ou ele botava o guri pra Ou por era fora. santo, cara? Não. Maria engravidou de santo sem nem ter transado. Imagina um homem transando, como é que não ia ser? Os 12 apóstolos iam ser filho dele. Ah, mas Jesus Meu merecia. Deus, cara, meu Deus. Socorro. Jesus tinha uma função muito estressante, meu. O Fernando é advogado. Tá pensando agora, ele tinha uma profissão muito estressante. Ele era muito estressado. Ele merecia também, né? Mas, Ai, gente, que viu a horror. teoria da conspiração? Mas, ô, meu, Código da Vinci... Não, meu, o que eu queria te dizer é o Vai, seguinte, fala. meu. O que eu queria te dizer é o seguinte. Tu pensa que existe algo sobrenatural de verdade, assim? Não, Que talvez naquela época pudesse existir? não também. Porque, meu, muita coisa era que acontecia antigamente, e isso deve estar nesses livros lá que ninguém sabe. Deve ter o Chaves mostrando Entendeu? extra, mais um trouxa enganado. Não, é sério, meu. Muitas coisas, Na eles se, porta do Vaticano. muitas coisas eles se baseavam nisso pra fazer essas coisas, né? Eles, tipo, pegavam muito imposto também, sabe? Eu não sei qual era o imposto da época, mas surgiu Ai, aqui, sabe, Não, é que Santo do passou por- Paloco por também, muito surgiu por causa disso a expressão. Por muito tempo o governo era a igreja, né? É. E, nossa, foi bem intenso, Isso assim. era Na verdade é o contrário, né? A igreja era o governo. Porque a igreja ficou com a riqueza, o governo não permaneceu com as riquezas em tese, entendeu? Por Em isso, tese. por isso que eu Mas digo, eu a quero dizer, igreja mas- enriqueceu em cima das pessoas. Mas também, assim, essa questão, de o homem ter várias mulheres, por exemplo, quem era mesmo? Foi um rei da Inglaterra que casou várias vezes e matou todas as mulheres dele. A igreja católica brigou por causa disso aí. Ele não podia casar 30 mil vezes, ele tinha que casar uma vez só e deu. Entendeu? Então a igreja católica até tem umas limitações, assim. Mesmo Daí antigamente. Tem que ser... Mas é isso que eu digo. Muçulmano. Henrique VIII foi o cara que casou e matou todas as mulheres. agora o Fernando meio que, querendo ou não, me deu mais munição. Vocês percebem que a igreja evoluiu. Ela saiu de um negócio, ela percebeu, não, isso aqui é uma atrocidade. A gente cometeu erros. Uhum. Vamos parar aqui, vamos mudar. Cara, a igreja não comete o erro porque quer ou nada. É porque naquele momento aquilo era o bem, aquilo era o certo pra ela. Assim como as pessoas que antigamente escravizaram e não sei o quê, tinha gente que tinha escravo e não era o cara que ia lá e açoitava. Ele tinha um escravo que ia lá, morava dentro da casa e tal. Não é dizer acho que era que é um muito bom, o que tu um quer. bom chefe, mas ele era um chefe, não era um dono de escravos, se chamava, não sei como é que se chama. Mas enfim, eu tô querendo dizer que assim, o bem e o mal, ele é relativo conforme o tempo. Durante muito tempo, era mal tu ser homossexual, era mal tu ser bruxa, porque tu pintava o cabelo por causa disso ou por causa daquilo, ou ter tatuagem. Com o tempo, as pessoas foram vendo que isso Tá, não é então tu tempo. acha que matar alguém com o tempo pode mudar e virar alguma coisa boa? Se o cara for um ladrão e tu matar ele, isso é bom ou é ruim? Ele tá prejudicando. Ele tá indo te matar. Ele tá indo... Ah, não, mas daí é questão de sobrevivência, né, amigão? Tô É dando um diferente. exemplo. Sim, mas isso É, não... tu tá isso vendo não... como a morte também é Tá, relativa? não é, porque mesmo assim eu tô tirando uma vida, isso não é legal. Eu tô falando É isso. autodefesa, mas não quer dizer que seja uma coisa boa exatamente, porque tu tá tirando uma vida, tu tá matando alguém.
tu não tá diminuindo o número de pessoas ruins no mundo, é relativo. Tu não tem aquela coisa do bandido bom é bandido morto? Ele sempre pega alguma coisa assim, né? Ele sempre pega. Cara, Mas assim, não, mas eu nem falei que foi tu que citou algo. Tô dizendo, não existe isso, essa fala. existe essa fala. Então Só que, quer tipo, dizer tá, que tá por matando mais um que- bandido. Mas, Gi, é isso que eu tô dizendo. É- É mal pra a nós. gente considera pra bom. A gente considera mal a gente matar alguém independente da situação. Mas, A gente vai fazer. não. A gente tá relativizando uma coisa que não acontece com a gente. Mas tem pessoas que matam e acham que tá ok. Que estão fazendo bem. Então, a morte, ela é relativizada, sim. Com a questão de tempo, ela já é relativizada. Não é daqui uns anos vai ser. Ela já é. Tudo é perspectiva. Realmente, até pra justiça, isso é... Até pra justiça é relativizado. Mas... O Ed alugou um triplex na minha cabeça, assim, em segundos. Tá bom, tá o Lula dentro dele. É que agora tu falou do Lula hoje até não, o... né? É porque Os caras matam por causa do celular. Sim. Antes se tinha mais respeito também à vida. Cara, antigamente os ladrões te assaltavam Por isso na que a igreja elegância, é boa Fernando. também, né? Porque ela, tipo, ensina, não Fernando, mate, sabe? Não vai antigamente- roubar. Meu, mas agora, Antigamente, se sabe, tu for assaltava pensar na do elegância. outro lado, meu, e vai que a igreja teve certo esse tempo todo. E realmente eram bruxas. Não pode acontecer também, Olha né? só essas conversas, velho. Ô, meu, existia bruxas, existia sempre essas entidades malignas, demônios. Lobisomem. Ah, vai Eu saber, acho que a gente eu não deveria sei, virar eu não tava lá, rei. muçulmano. Eu não Isso tava sim lá. que a gente deveria virar. Vamos Entendeu? virar todo mundo muçulmano. E a igreja estava certa. E na real a igreja até hoje tá certa, porque eles ainda continuam atuando. Só que agora eles são uma Vampiro. organização secreta, tá ligado? Vampiro, lobisomem, essas paradas, tudo isso aí eu não acontece. sei, né, meu? A minha mãe acredita em lobisomem, tio. Meu, mas, ô, meu, Cara, tem gente que pra acredita existir no o bem tem lobisomem. que existir o mal, mano. Entendeu? Não, cara, Vai aí que saber. tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vocês já viram Meu, Lúcifer? olha aquele bagulho do... Lúcifer é tri. Mas é muito popzinho, né? Mas, ô, meu, tu já viu os filmes aqueles da Invocação do Mal? Já. Aham. Porra, meu, teve um caso Uma lá nos bosta Estados Unidos que, porque- inclusive, não conseguiram fala provar que o cara tava, tipo, não era ele, que ele Sim, tava... que ele matou e tava possuído. possuído. Tipo, meu, então... Meu, Queria entender como é que conseguiram comprovar isso. não, é com certeza. Tinha uma entidade dentro do cara que tava julgando. Não, ele tá... Se alguma Não, coisa, se meu, um mas dia é que- alguém te... como é que é? Te possuir, eu quero ver se vai continuar sendo aquilo. Não, Giovana, Quero esse papo ver. tá muito estranho. Ninguém Meu, vai mas é possuir. sério, meu. E eu acredito nessa parada aí, eu acredito Mas é full. que, tipo assim, tu não acredita, mas tem gente que acredita. Eu acredito E a full. ciência diz que, tipo, eles não podem comprovar a inexistência de Sim. espírito nem nada. Mas eles também não podem comprovar a A existência. existência, sim. Assim como ninguém consegue comprovar a existência de Deus. Sim, Jesus exatamente. Cristo e tal. Então, assim, Vai ó, na tua dá, fé. dá pra Não, ser um Jesus agnóstico aí. existiu. Não, Jesus sim, mas eu digo assim, na santidade de Jesus. Ah, sim, tá. Entendeu? Por isso que ele acha que Maria Madalena e Jesus ficaram juntos. Não, é que eu quero. Não tô. Que era uma pessoa normal. Eu acho que ele era uma Tá, mas tu pessoa. não acredita no mal, então, assim, em possessões demoníacas, essas Cara, paradas? Não. Sinceramente, não. Sinceramente, não. Não. Tu acredita, Giovana? Ai, eu tenho uma opinião meio estranha, porque... Então eu fala, acho não, que eu gosto de opiniões estranhas. Eu tenho uma opinião meio estranha. É que, sei lá, na minha vida, às vezes eu tô meio... Não, eu acho que eu... Não, cara, não é que eu tô possuída. Acampada. Mas... Hã? Não, eu sou meio agnóstica. Eu sou meio agnóstica, assim, tipo... Meio o quê? Agnóstica. É que às vezes, eu não sei se eu Explica pro acredito Fernando ou que é não. agnóstico. Agnóstico é uma pessoa que, tipo, não tem como comprovar que sim nem que não, entendeu? É uma pessoa que tá meio em cima do muro, assim, não sabe muito bem. É que, tipo, eu nunca vi uma possessão, assim, mas eu também não duvido que possa acontecer. Vou te dizer, quer ver uma possessão que... Por exemplo, assim, ó. Ah, Por exemplo, tipo, assim, meio- por exemplo, assim, é que eu acho estranho Qual é que é na aquele- o Umbanda, santo aquele na pra- Umbanda. precisa Na ver pra crer? Umbanda, eles São acreditam, Tomé? É, tipo, na Umbanda, tipo, entram no teu corpo e tal, essas coisas na Umbanda, né? tá. É que, tipo assim, nunca aconteceu comigo, então eu não sei se É eu que tá, é que posso tu entra daí na comprovar. religião Tá, mas do tu já outro. viu? Bom, eu já Já vi, viu eu uma já vi, terreira? eu já Eu já vi vi. uma terreira, entendeu? Meu, aí que tá. E não parece que é real? Parece. Tem uns que tu vê que é meio falcatruinha, Sim, assim, Mas pá. tem uns que parece que é Mas muito tem uns que é real. muito Meu, tem real, uma mano. outra questão que Eles aí fazem que tá. umas paradas Olha malucas só, ali, eu vou meu. falar- porque quer olha ver um só, outro exemplo o de- comportamento muda muito. Tipo, se Ô, tu conhece Gi. a pessoa, tu vai ver que, tipo, Gi, mas muda tem uma muito outra o questão. comportamento. Quer ver dentro da igreja evangélica? Tu nunca viu o pessoal falando
Tipo, tá lá o cara pregando e do nada ele solta umas palavras estranhas lá, que é... Não é um salam aleikum, mas ele começa a falar que é tipo um... Cara, é diferente, eu acho que é diferente isso. Porque, Não, assim, eles dizem que eu são posso falar tocados qualquer pela... coisa agora e achar que, sei lá, latim. Tu já viu É. isso? Já nunca viu o pastor largando um bagulho que ninguém tá entendendo e o pessoal... Ô, meu... Tá, aquilo mas é ali por a isso que mesma eu disse que eu coisa sou acontece na Eu agnóstica. não banda. sabia disso. Cara, Eu achei que era meio do personagem. Não, tipo, eles dizem que, tipo, que eles são tocados e tal. Tanto que, tipo assim, por isso que eu falo, lá na minha avó, eu dou esse exemplo Tá, porque... tipo, mas como é que eles estão pregando ali a Não, palavra? do nada, eles dizem que... São tocados pelo Espírito São Santo tocados pelo Espírito Santo e e salam aquilo ali aleikum, Começa a achara. falar a Isso. língua dos anjos. Eles falam isso aí. Não é isso? É mais ou menos isso, é a Acho que língua é dos anjos. Que agora eu esqueci o nome. Mas, tipo, eles... E, cara, nunca aconteceu comigo. Então, tipo, eu não tenho como Mas é dizer por que isso isso que é eu- real ou não. Ô, Ed. Eu já vi, mas a pessoa tá falando mesmo? Ela foi santificada? Não sei. Tá, mas é por isso que eu não sou nem tipo, Sim, eu não não, consigo mas- acreditar nem desacreditar. É aí que tá, porque, eu não tipo, consigo acreditar. eu nunca fiz nada, nunca tive contato com isso, ninguém nunca me possuiu. Mas eu também não tenho como comprovar que existe ou não existe, entendeu? Porque vai que existe, né? Mas é por isso que é crença, é no que tu acredita. Não é. Tu não vai. Tipo assim, tu só vai provar algo pra ti mesmo se um dia acontecer contigo. Além disso, vai ser crença. E talvez, se acontecer contigo, ainda vai continuar sendo crença apenas. Tu não tem como comprovar isso. Não, mas daí pra ela vai ser. Sim, não, tu vai ter ser sentimento crença de pra ti, mas comprovação. Pra ela vai Exato. saber. Não, mas ela vai ter o sentimento de comprovação. Sabe? E só que tem gente que diz que tipo, é tocado e nem percebe. Ah, eu nem vi que tava falando, que eu tava falando pra mim, eu tava aqui e do nada parei ali, tipo um sonambulismo. Uhum. Entendeu? Ah, isso aí eu já vi também. Até na Umbanda também. Meu, tanto. Tem gente assim que recebe santo e não sabia, que não sabe que Já vi recebeu. disso? É. Cara, se eu. Ô, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Fazem mó propaganda de, tipo... Como é que é esse negócio de puxar amor, esses negócios aí de De quê? placa o tempo inteiro disso? Ah, traga o seu amor de volta em 3 dias. Esses troços aí, se não existe, porque tem muita gente que fala que acontece de verdade. Porque tem gente que bota nisso a responsabilidade de outras coisas. Tipo, Não, mas é tipo, traga o seu amor em 3 dias e realmente teu amor volta em 3 dias. É. É isso que ela tá dizendo. Cara, Quando dá certo. É que tem muita, tipo, tu- muita gente que fala assim, Meu- eu vou entrar pra Umbanda, que acho que é um assunto muito polêmico que eu não conheço muito, né? Mas tipo, eu não conheço, é muito estranho porque pode parecer que eu sou intolerante. Mas, enfim, tem muita gente que, sei lá, faz trabalho e tal, esses negócios, e daí, tipo, vamos supor que acontece, entendeu? Então, eu não acho muita coincidência. Coincidência. Talvez. Ah, eu acredito. Mas é que aí tá. Eu, vejo Eu um acho monte que é de gente- muita coincidência, tipo, muita mesmo. Mas aí que tá. Quantos trabalhos são feitos? Meu, sabe por que é foda? É que te faz acreditar nas coisas, tem algumas relações muito... É que a maioria dos trabalhos que eu vejo os caras Não, fazendo não, não meu. dão certo. Eu já fui em lugares, tá? Onde eu não conhecia o Pai de Santo. Sabe? Quando é num lugar que tu já conhece, que tu tem uma ligação, tu te põe em xeque as coisas, Aham. tá ligado? Agora, se não Mas os quando conhece, tu o vai cara num chega lugar- lá e te fala um bagulho... Te fala coisas que, meu, tipo, não tinha como ele saber que só tu sabe. Exato. Não. Coisas que, inclusive, às vezes só tu Coisas que sabe. não achar na internet. Quer ver uma Entendeu? coisa? Tá, E mas daí uma isso coisa... não te coloca, assim, num ponto de mas interrogação na daí- cabeça. Mas é igual o Aí, ponto de como interrogação. ele sabe. Mas é igual o golpe ligado? do... É igual os caras que aplicam Tá, golpe, cara, mano. mas eu tô falando coisas que, tipo assim... Então tu não fala nada, Ed. Mas é igual os caras É que... tu chegar lá, eu sentar assim, tu é o Pai de Santo. Eu cheguei, sentei na tua frente. Pô, tudo bom, como é que você? Não sei. Daí ele chegar e dizer assim, gurizinho. Que disso. Tem que tomar cuidado. Alguma coisa assim nessa linha. Tem Uma muita coisa gente que só tu fala. sabe, Tem tá muita ligado? gente que fala. Não, é que aí que tá. A impressão que eu tenho é que esses caras fazem a mesma coisa do que fazem com as pessoas que Ué, tu são... tem que ir num desses lugares pra ver. Aí que tá. Por que eu digo isso? Do lado Não, da não. casa da minha mãe, nos fundos, antigamente a gente tinha uma casa tinha uma terreira ali. Aham. E a gente sempre se deu muito bem com o cara Sim. ali, que era o pai de santo, enfim. Cara, direto, assim, Viu eu vi como a os- igreja não é tão intolerante? Tua mãe é católica, né? Minha mãe Ela é evangélica. Evangélica, e ela respeitava outra religião. Mas ela respeita outra religião. Viu? Só Os que católicos são Ela do só bem. não gosta, Ela mas só ela não- respeita. ela só não gosta da religião dos outros. De noite ela rezava 12 Pai Nosso. Enquanto os caras... Pra salvar a alma do Pai de Santo. Mas enquanto tava tocando o sininho lá, ela tava aqui, ó. É.
Ai, Não, o evangélico não faz cima da cruz. Com o terço já, assim, ó. Não, o evangélico também não faz terço, é só a Bíblia mesmo e... Ah, é? Ah, tá, Prega então a esquece palavra. que eu falei. não reza, é oração. Rosário não oração. existe, então. Nem tem Pai Nosso, essas coisas nem existe pra eles. Eles lêem só as passagens da Bíblia. Aham. E faz essa oraçãozinha e muito obrigado, Deus, e não sei o que, e assim eles vão. Mas, tipo, eu via muita gente chegar lá nele já desesperado. Tipo, vim pra fazer o trabalho, não sei o que. E eles meio que sempre usarem as mesmas artimanhas, assim, de fala. Igual fazem, tipo, os golpistas de, tipo, te ligarem. Ah, tá, tá. Tu Mas entendeu tu o que eu quis dizer, entendi. entendeu? Tá, E, tipo assim, te meu levar filho, tem que tomar a cuidado, tu falar as que o teu coisas. trabalho, e não sei o que. Tá, mas isso sabe? é Tá, não, resposta mas meio isso eu pronta. entendi. Já entendi. Não Tipo é isso que eu tô te falando. robozinho. É. Ou quando eles Tipo te põem um pra robô de tu WhatsApp. fala e ele acaba pegando o que tu falou e criando E cria... a narrativa. Mas não é isso. Eu tô Tipo, te falando de tu chegar num lugar, Ed, que não não... falou isso. É tipo assim, Ed, tu chegar num lugar que o Chegar cara e não te chegar e conhece dizer, meu, tu tem que cuidar porque tu teve e tal ele, coisa. não, ele dizia assim pra ti, ó, por exemplo, ó, oi, Edneder, ó, a tua doença lá tá ruim e a Nicole vai ser demitida. Olha, meu, começa a chorar por causa da Nicole demitida, ela tá sustentando a casa. Não, mas tu já imaginou uma situação que, tipo, ele não teria como saber que tu era E daí, casado, que 10 dias existia a depois, Nicole a Nicole e que realmente tu demitida. tinha algum tipo de doença. Daí, Tá ligado? A primeira coisa que eu vou fazer, quer que eu diga Daí a você não real, fala uma coisa assim, tu eu não vou vai. ver, eu vou ver meus amigos em comum, vou procurar por ele, pra ver se ele nunca pesquisou a minha vida, o que ele tá pensando, É, ele já mas me é achou. tipo isso. Mas aí cara, tá, mas- antes de eu acreditar na religião, eu vou procurar, tipo, o fato... Sim, sim. O fato É, real, a eu explicação ainda, científica. eu ainda não acreditaria, entendeu? Tá. Sendo sincero. Mas isso acontece. Mas é isso que eu tô dizendo. Igual eu ainda não acreditaria, eu acho. Não, tu ia buscar, mas Eu tu ia não buscar encontrar a alguma resposta. ligação, porque, tipo assim, vamos lá, eu já tenho um nome que é só meu. Então é fácil. Se a pessoa procurar o Edneder, cara, vamos saber que sou eu. Eu não chego num pai de... Eu acho, não sei. Chego lá, vim conversar com o senhor sem ter marcado horário. Tu marca a hora ou tu simplesmente Não chega? sei, nunca fui, só tô falando. Porque eu Ai, acho que tu gente, marca isso horário. olha, isso... Não, ó, isso é Não, achar. não, olha as só, coisas olha que só, eu sei, olha por exemplo, a minha irmã vai. Um dia minha irmã foi na parada lá e voltou com umas histórias pra mim lá. Tipo. Bagulho bem assim que, tipo, e realmente, meu. Ó, Fernando, toma cuidado que tu pode estar com um pouquinho acima da tua gordura. Não, meu. Não, É Não, foda, cara, né? mas olha eu só tava uma pensando em imóveis, tá? Em me mudar Sim, e tal, não sei o que. ó, Fernando, tu deveria te mudar. Aí, meu, tipo, minha irmã foi lá e tal, não sei o que, me voltou e disse, Não se muda. Tipo, a mãe de santo me chamou que ela disse que queria falar sobre o meu irmão. Daí ela disse que já foi e tal. Meu, isso aí parece igual E daí, tipo, a mulher falou pra... Não, meu, mas era uma coisa que eu não contei nem pra minha esposa. Era uma coisa que eu tava pensando eu comigo mesmo. Não, mas aí, Entendeu? cara, isso E daí, tipo, ela chegou não e falou pode assim, ser a tua irmã já tá tu suspeitando pensa... que tá querendo se mudar e ter não, falado não pra tem alguém. como, cara, eu nunca falei com ninguém, meu. Funcionário. Era eu pensando comigo. Mas é que o pessoal Entendeu? já começa a achar que tu tá querendo te mudar agora. E daí, tipo assim, ó, tipo, a mãe de santo chamou ela e falou isso pra ela, tipo... Teu irmão tá pensando em se mudar, mas não é porque ele não gosta da casa. Entendeu? É porque que ele não ele gosta quer de ti. sair, ele quer evoluir, tipo, porque ele uma não gosta parada de ti. nessa linha assim, É porque ele não entendeu? gosta de ti. Teu irmão não gosta de ti. E daí minha irmã veio me dizer isso, tipo, tá, como assim, né? Tipo, pior, fiquei pensando aquilo. São coisas assim, tipo, não tinha como as pessoas saberem, um exemplo, né? Sim, era um pensamento teu. Pensamento meu, como é que... Então, meu, tem que Loucura, existir alguma né? coisa sobrenatural na parada toda aí. Mas aí tu vê, meu, Então, o mundo tem ia ser tanta muito gente pra eles se estranho. preocuparem e vão se preocupar contigo, que nem acredita na religião Não é, deles. meu, mas é o momento, né, meu? Tava ali, minha irmã tá ali, tá o pessoal ali, tá, tipo isso. O pai de Entendeu? santo tá muito desocupado, porque ele tem um monte de filho ali pra cuidar e tá cuidando de ti que nem... Não, meu, mas foi uma mensagem que ele foi falar pra minha irmã através ele, dele. ele queria que começasse a contribuir com a igreja dele. Vou trazer um novo associado pra nossa... Que tu duvida demais, entendeu? Daí Sim. se acontecer alguma coisa, tu vai ficar tipo, tudo que eu tava falando tava errado. É como eu disse, se tu acredita tanto na ciência, tu não pode falar que não existe ou existe. Não, não digo que não. Por isso que eu digo, eu não acredito, mas... Deixa eu puxar uma coisa aqui. Uma coisa que sempre acontece, sempre quando a gente vai gravar, é que a gente sempre puxa um assunto que a gente não tá, tipo, não Que a conhece gente não muito. é nem um pouco Porque especialista. a última vez era sobre racismo, a gente só tinha branco aqui. Daí depois foi, da semana passada, armamento e que mais? E as Miss.
Não tem Miss uma Mistura. Miss aqui, a gente não sabe, não tem um técnico de Miss aqui, a gente nunca pesquisou, mas enfim, a gente sempre pega uns assuntos que a gente tem uma base muito Mas a duvidosa. ideia é essa, é tu falar o que tu não sabe. Exatamente. Não ficar um assunto Eu muito acho isso chato. muito legal, eu acho Mas muito legal, porque a gente não entende muito, mas vamos lá, bora lá. Isso aí é o que a maioria das pessoas devem pensar. Tipo, a gente é leigo em tudo, a gente só quer, Isso. tipo, entender. Porque não tem muita... É basicamente Mas as pessoas... é que tem uma outra questão. Eu acho que a gente É que hoje, isso é uma se eu coisa tivesse legal. a certeza de algo, não tem porquê ter o debate. É muito mais um ensinamento daí. Eu vim Sim, aqui pra é. te falar. Tecnicamente, tu não pode fazer tal coisa, porque o artigo tal te diz tal coisa. Não é isso que a gente procura uma conversa. Não, eu realmente acho que, tipo, o podcast do Politicamente Incorreto é muito mais, assim, uma conversa do que um debate. Porque, tecnicamente, a gente só tá falando umas coisas muito comum, que cada um pensa, entendeu? Não é um debate, tipo, Ed, isso aqui tá errado porque os padres Não, isso, mas isso, isso. eu vou contar uma coisa Porque pra ninguém vocês. tem um Que domínio tão eu bom passei assim agora a sobre o assunto. acreditar na religião. Porque agora eu fui tocado por uma voz que me falou assim, ô Fernando, não era eu te avisar, eu tô aqui pra ser teu informante. Meu, falaram o seguinte, que é pra tu começar a te preocupar com o peso. E lá eles viram que tá com. Que os exames vão dar tudo bem, mas tu não tá bem, tio. Tá muito errado. Tá muito errado. Tu Aí não tá eu, bem. pra essas questões eu confio na ciência, porque daí são respostas exatas, né, meu? Tipo, agora o inexplicável, já diz o nome, é inexplicável. Meu, tu não pode... Meu, existe alguma explicação plausível para a paranormalidade? Não. Então, meu, é inexplicável. Não é científico o negócio. Tanto que a ciência, como a Gi traz ali, tipo, eles mesmos falam que não podem dizer que não existe. Sim. Só não, e ao mesmo tempo não conseguem comprovar que existe. Não, e agora eu lembrei de um outro Meu, fato que eu ia perguntar pra vocês. Se não existisse essas paradas, o mundo ia ser muito trouxa, Eu meu. vou fazer uma pergunta pra Se tudo vocês tivesse sobre a explicação. igreja. Até dando mais razão pra mim. A própria igreja, meu, como é que surgiu a igreja? A igreja deve ter surgido de umas paradas assim, meu. A igreja? Não pode ter surgido Não, só meu, porque os eu queriam arrecadar dinheiro. Adão, quando ele Deus meteu aquela que ele apareceu na terra, Adão já saiu construindo Não, uma papo igreja. reto, meu, sério. Tu sabe como é que se deu o início da igreja? Cara, eu tô rezando pelo fim dela, não sei como é que Tu começou. sabe como é que se deu o início? Quando Jesus Qual morreu foi e a Pedro deixou... finalidade da primeira igreja? Ai, se eu não me engano, foi porque quando Jesus morreu e tal, ele deixou pra Pedro, que era um dos apóstolos, né? Cuidar e montou uma igreja pra seguir a tempo religião. pra ele. Tá, mas vai. aí que tá. Pra Eu tenho uma continuar dúvida só. catequizando Aí- e montando mais Aí pessoas. não foi quando começou a existir, aliás, aí foi quando existiu o cristianismo. Quando começaram a montar as igrejas, entendeu? Porque Tá, mas no é isso que lúdico ele tá ainda dizendo. seria Em a guerra tese- do bem e do mal. Não, e em tese, tipo, profetas, pessoas com a palavra já existiam antes de Cristo. Sim. Ou tô errado? Entendeu? Por É isso que que, tem por isso uma que é varia- relativo tu saber quando foi feita a igreja. Tipo, a gente consegue mensurar quando existe o catolicismo, o cristianismo, que é a partir de Cristo. Não, é que isso é uma Mas coisa que eu tenho antes de dúvida. Cristo, porque eu cada, não sei. cada religião diz uma coisa. Tipo, os judeus, eles têm outro tipo de... Eu nem sei, na real. Agora esqueci o nome. Eu também. É Alcorão? Não. Não é Alcorão. Alcorão. Acho que é dos muçulmanos. Muçulmanos. Não é... Enfim, Torá. Torá, isso aí. Torá. Daí cada um tem Eu ia falar uma, kippah. cada um tem uma coisa, Kippah entendeu? é o- É chapéu daqui, certo. depois eu lembrei. É que cada um tem uma coisa. Tipo, o judeu, ele vai falar pra mim. Ah, não, que o... Não sei qual deus deles. Esse é o certo. Daí, tipo, pra mim, tipo, pro cristianismo, é Jesus e Deus, entendeu? É isso. Daí vem lá os muçulmanos e falam, não, Maomé, etc. Mas isso aí é é legal. Aí é uma Mas- coisa meio mas que eu em fico tese- tipo, Mas será sabe o que todo é legal mundo pra é cacete? junto? Legal pra cacete ou é a no céu porra é do cada nosso... um? Tu já viu aquele filme Nosso Lar? Sim. Que é sobre o espiritismo? Tu já viu esse filme? Não. Assiste um dia, então. Já é antiguinho esse filme pra É caralho. antigo. Eu vi no cinema com a minha Eu vi madrinha. no cinema também. Minha madrinha é espírita. Com a Meu, madrinha. aquilo ali- Ele deve ter 100 anos. Ele viu com a madrinha dele. Ô, meu, Faz tempo esse filme, gente. Aquilo ali tem uma explicação lógica muito boa, meu. Porque, meu, chega no final do filme, existe a vida após a morte. Sim, uma explicação lógica. Tu chega daqui passa no no- outro plano. Meu, não sei. Nunca vi ninguém voltar pra me Tanto contar. que as cara. dobras do tempo ali, a teoria das cordas, dizem que a gente vive... Bom, até é outra loucura. Mas enfim. A gente pode se perder nesse assunto É, muito, muito, sabe? Se muito. for pro... Mas é Mas, igual a enfim, ciência, né? A religião. multiverso. Eu só ia te dizer etc. isso assim, ó.
É quase isso. É que daí é quase ciência. isso. Meu, chega no final lá, tipo, meu, termina o filme como, tipo, uma cúpula, assim. No, que, na verdade, aqui nós temos só uma passagem. Aqui a vida terrena é uma passagem. A nossa vida mesmo é lá. Tá E ligado? aqui a gente usa pra evolução, Isso. pra pagar os pecados do passado, essas coisas. É, mais ou menos. Porque também quando tu morre, tu passa pelo Tá, mas daí, purgatório se olha tu só, foi essa meio filho da questão, puta se aqui existe também. passado, Sim, mas igual existe um tu passado do passado tá ligado passado. que, tipo assim, tem o tipo, os espíritos evoluídos que já não reencarnam. Porque eles já evoluíram o suficiente pra ficarem lá Pode só. crer. Mas aí no final de tudo lá, mostra assim, tipo, essa cúpula, e daí é bem isso. É tipo, é Jesus, é o... Só com outros nomes. Como é que é o do... Chico Xavier. Eu não sei, cara. Maomé? Maomé, pode ser, o do Alcorão lá, o Maomé. É, acho que é. Isso daí. A gente é Tá muito isso daí, bom, tem o cara lá Alá. da Umbanda. Os Buda. Tipo, meu, é todo os Buda, é tipo... Ah, sim, ô, tipo, meu, é dividido em 4, daí cada um tem não, seu não, é terreno. mais. Ah, tá. É Cada uma um tem galera. seu Tipo, terreno. tem Não, um é monte de que- religião, entendeu? Ah, entendi. Mas em tese, cada líder religioso lá da sua religião estão lá, Achei legal esse todos filme, juntos, interessante. tu entendeu? Aham. É isso. É porque, na verdade... Que na verdade quer dizer que Deus é um só. Exato, e que Entendeu? Só muda existe, a né? nomenclatura, a Isso forma aí. que tu enxerga ele. É isso que, Isso tipo, aí. o espírito... aí que tá. E de fato é tipo a Umbanda, né? Cara, pega os Umbanda é os santos... mesmos isso aí, santos, basicamente, Só só muda muda o o nome. nome. É isso. Porque assim, tipo, nem eu falei, a minha madrinha... Madrinha, tipo, de consideração. Ela era Meu, só um bagulho meu. Chico Xavier falou numa das suas mensagens pós psicografada. que em 2000 e... Meu, falta aí uns 50 Ele anos, era mais ou cego, menos. né? Não. Falta... Ah, tá, que tu te lembra aqui, né? Ah, não, Eu não sei, cara, É que ele eu tava realmente não psicografando. Tinha conheço. agora esqueci o nome Ele era cego. Do quê? do cara que falava com ele. Que ele tinha um... O Emanuel? Era Emanuel? Não sei, mas tinha vários. Mas enfim. Ô meu, ele mandou uma mensagem dizendo que em 2000... Ou ele tava vivo ainda, agora eu não me lembro. Mas lá pro 2050, 70, alguma coisa, diz que lá já vão ter como... Que as pessoas de lá já vão ter como se comunicar com as pessoas daqui. Não entendi. Estão botando internet lá em cima. Eu acho. Não, lá em cima era mais evoluído. Em que ano isso? Em que ano isso? Eu vou procurar aqui, vai falando. Mas assim, ó. Em que ano tipo, isso? Tipo 3010, assim? Não, Não, daqui 50, faltam 70 50 Ah, anos. tá, porque senão a gente nunca vai ver isso, Ed. É. Ou tu Hoje- vai inventar alguma coisa científica pra te sobreviver até lá pra poder Hoje, comprovar. aí que tá. Por exemplo, assim, minha madrinha, ela... Eu não sei como é que se chama, mas ela ministrava uma casa espírita. Ela e o ex-marido dela. E tipo assim, o ex-marido dela... Cara, que eu tenho muito medo dessas coisas, sabia? Mas aí que tá, o sou muito espiritismo medrosa. eu acho um negócio muito legal. Eu acho muito legal também. O espiritismo eu acho muito legal. E é uma coisa que eu tipo assim, não vou dizer que eu não acredito. Se eu tivesse que escolher assim, uma religião, que religião, tu é obrigado a escolher uma. Eu acho que eu escolheria seguir o mais próximo do espiritismo. Eu ainda não consigo acreditar em algumas coisas, mas tudo certo. Sim. Porque o espiritismo, ele não... É uma crença relacionada a, tipo, a evolução. Literalmente. Tu tá aqui pra ser... Se tu for bom ou se tu for ruim. O inferno não é o inferno que a gente imagina. Se tu ficar a eternidade sofrendo. Eles acreditam que, por exemplo, se tu for uma pessoa ruim, tu vai pro inferno até tu entender o motivo que tu chegou lá. No momento que tu entender, passou pelos teus pecados, eles te levam pro plano espiritual dos evoluídos, tu passa por um hospital que cura tua alma lá, pra tu voltar, reencarnar e tentar melhorar. Então a gente estuda reencarnação. Em tese, tu Sim. pode ter sido a reencarnação da princesa, sei lá o quê. Cara, eu ou tu... jurei que ele ia falar da reencarnação do Hitler. Eu fiquei tipo, meu Deus. É, isso é engraçado, mas não. Não, não ia ser engraçado. Mas, tipo assim, todo mundo tu volta a reencarnações. Tanto que dizem que Chico Xavier foi a última evolução de não sei quem. Tipo, o Chico Xavier não reencarna mais. Só que ele tinha um... Ele tinha um passado obscuro. Em outras vidas, sim. Ele não tinha sido uma pessoa boa sempre. Em outras vidas, ele foi evoluindo. E eles acreditam que, por exemplo, tu sempre tá no teu ciclo de amigos ou de familiares. Por exemplo, tu não vai voltar sempre a Giovana. Daqui a pouco tu vai voltar sendo o João. Só que
o teu espírito já conviveu com o Fernando e na próxima reencarnação o Fernando vai ser teu cachorro. De novo, o Ed acabou de alugar um triplex na minha cabeça. Tu entende? Tipo, eles ficam, tipo assim, teu ciclo de amigos, por exemplo, a pessoa que tu mais odeia na tua vida vai voltar sendo tua mãe na próxima vida. Que é pra tu superar o problema que tu teve, tu passar a amar ela, passar a gostar, porque isso vai fazer tu evoluir. É isso que o espiritismo acredita, entende? É bem Mas interessante. se fosse isso, todo mundo já teria pago os seus negócios. Não. Porque imagina, por exemplo, a pessoa que reencarnou o Hitler. Imagina quanto ela vai ter que pagar ainda. Muitos milhões de Tipo, vezes. e daí, por exemplo, tem pessoas que... Tem um caso até depois que é interessante, que tipo assim, tinha uma criança que logo que ela fez 1, 2 anos, ela não reconhecia os pais como pais dela, ela reconhecia tipo uma outra pessoa. E daí os espíritas acreditam que, por exemplo, em outra, tipo, a criança até não sei que idade, ela tem a memória afetiva ainda da outra vida. Depois de um certo tempo que tu começa a esquecer a tua vida passada. Por isso que tu não recorda das coisas da tua infância, tipo, de coisas... Porque só a partir desse momento que virou a chave, de tu passou a ser a Giovanna de fato. É muito louco, assim. Muito, realmente. Bem, Sabe? nossa. Então, assim, só que são coisas, eles te dão alguns fatos que realmente, tipo, tu lembra de coisas quando tu tinha 3 anos, tu não lembra. Só que tu lembra de coisas quando tu tinha 6, 7. E daqui 20, 30, 40 anos, tu vai lembrar ainda dessas coisas e tu vai continuar não lembrando das coisas de 3 anos. Porque, em tese, a tua cabeça, tu não tava com a cabeça aqui ainda. Tipo, eles acreditam, por exemplo, que quando tu dorme, teu espírito sai do corpo, vai, sabe? Tipo, umas coisas assim. E aí que tá, a minha madrinha, eu sempre me dei muito bem com ela, e o marido dela, no início, eu não gostava muito dele. Tipo, sei lá, coisa de criança, sentia ciúmes dele, e ela meio que... Eu comecei a ir ali, na casa espírita, por um motivo. Eu era, sei lá, tinha 7, 8 anos, eu gostava de ir ali por quê? Porque uma vez na semana, eles faziam uma coisa com as crianças de toda a rua. Eles botavam as crianças a jogar bola, no sábado de manhã, por exemplo, eles faziam uma reforço escolar. Faziam umas coisas assim pro pessoal pobre. Uma vez por ano, por exemplo, tu ia pra um passeio que tu ia conhecer a praia, ficava em Capão da Canoa e tu ia no Aqualocos. Eu adorava isso, achava o máximo. Ia todo mundo da rua sem gastar um centavo. A igreja, tipo, eles não te cobravam nada. Então era um negócio que minha mãe deixava eu ir, por quê? Porque tava lá e acabei criando uma amizade com essa mulher. Essa mulher se tornou minha madrinha, tipo, ela pagou meu colégio quando eu fui fazer o colégio particular, ela que pagou meu colégio. Logo que eu entro, porque, tipo, ela sempre viu que eu era um cara, tipo, um pouquinho pra frente comparado com as crianças ali da rua. Querendo ou não, tipo, a minha mãe sempre me levou num caminho, tipo, tu não pode ficar na rua até... Tu não pode ir pra rua, tu é criança, tu não vai... Mesmo ela não estando em casa, eu segui aquilo. Então, tipo, eu sabia, sempre tratei senhor, senhora, diferente das outras crianças da mesma idade. Então, ela, tipo, acabou que a gente criou amizade, a minha mãe acabou indo trabalhar na casa dela depois de uns anos. E eu não me dava muito com o marido dela, eu ficava meio assim, eu achava que ele sentia ciúmes de mim, que ele não gostava de mim. E, tipo assim, e por isso que eu digo, eu ainda não acredito, mas no final da vida dele, ele era um cara muito espírita. Tipo, ele falava 8 línguas. E ele era um cara, tipo, ele trabalhou na Secretaria da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul durante anos, ele era engenheiro. E trabalhou na Secretaria da Fazenda. E tinha uma condição financeira boa pra eles. E eu lembro direitinho, assim, ó, quando ele começou, e daí com o tempo eu fui criando uma afinidade muito grande com ele. Porque eu comecei a perder aquela questão de, tipo, de ter ciúmes dele com a minha madrinha. E de, tipo, conversar com ele, e ir lá ser uma criança mais educada com ele, assim, até. E com o tempo ele começou a me ensinar, tipo, me ensinou a jogar xadrez. Tipo, me falou, cara, tu tem que estudar, porque não sei o quê. Tipo, uns papos mais cabeça eu tinha com ele, assim, era muito legal. E o seu Regis, além de falar várias línguas, tipo, agora eu lembrei, ele falava Esperanto, que é a língua dos anjos. Que é uma outra língua. Além daquela do... Ele falava uma... Daí, tipo, falava alemão, ele falava italiano, falava espanhol, falava inglês, falava árabe. O cara era muito, muito crânio. E daí... Ele cuidava de 2 casas espíritas. E daí uma vez ele pegou e disse, hoje eu vim de lá. E seguinte,
Na época eu viajava bastante, tinha algumas coisas com futebol. E ele falava, não vai pra São Paulo. Que eu tive um negócio que não vai ser bom. Em 2017 caiu o avião, lembra? Em Congonhas, Porto Alegre, São Paulo. Daí porque ele me falava, cara, vai acontecer. Eu tenho sonhos que eu vejo muito fogo e gente em saco preto. Nossa. E eu vejo que é em São Paulo, não vai pra São Paulo. Não sei se vai cair uma bomba, não sei o que é, mas não vai, tal. Que os espíritos falam pra mim pra eu não deixar as pessoas irem e tal. Uhum. Tá. Tipo, igual até hoje, assim, eu não consigo acreditar que seja isso. Acredito muito mais que ele aconteceu por, sabe? Mas é muito louco. E daí o Sr. Regis, ele morreu em 2017. 2017 não, meu. Isso aí foi 2011. Agora eu viajei. Foi 2007, não 2017. 2007 que foi o Grêmio foi vice-campeão da Libertadores. Uhum. 2007. E daí ele morreu em dezembro, em outubro de 2007, dia 31, dia do meu aniversário. Daí eu lembro até hoje, assim, tipo, eu tinha, no final da vida dele que eu fui ter uma relação boa. E daí ele teve isso, assim, e ele era um cara que acreditava muito. Se eu acredito? Não acredito, mas ele me deu uma amostra de um negócio que igual eu acredito muito mais em fatalidade. Caraca. Nossa, que loucura. É isso que me faz ficar meio questionar. Por isso que eu disse que eu não sou mais agnóstica do que se eu acredito ou não. Porque assim, eu sei lá. Às vezes as pessoas me contam umas coisas que eu fico pensando, nossa, parece muito verdade. A minha mãe me conta umas histórias de lobisomem, às vezes. Cara. Mas aí tem coisas que, tipo, tu entende que não é real. Não. Mas tem coisas que, tipo, como essa tua história que tu contou, parece muito real, Sim. né? Muita coincidência pra você... Eu acho coincidência. Eu acho que é destino, enfim, não consigo, sabe? E, por exemplo, que nem agora eu brinquei, minha mãe fala até hoje, que lá na minha avó tinha um cara que era lobisomem e que um dia foi lá incomodar, os cachorros pegaram ele, no outro dia Os a cachorros mulher pegaram dele... o lobisomem. Tô resumindo, assim. E no outro dia a mulher dele foi lá pra pedir uma xícara de sal, porque sal... Isso é o que eu aprendi com o Supernatural. Sal afasta espíritos. Não, e porque... Fazer o zero. Aham. Não, eu não sei porquê. Eu já aprendi até como afastar demônio em Supernatural. Lobisomem, tu tem... Dá o pentagrama aquele com o circo. O demônio não é não te louco. pega se fizer isso. Eu aprendi tudo com o Jim. Eu fazia uma tatuagem aquela pra não ter o... Pra não ter... Não ter riscos. Do demônio te pegar, né? Dele te possuir. Ô, Fernando, mas o demônio pra te pegar tem que ser forte. Terminei, que tava falando. Não, meu, mas é bem isso, assim, tipo, por mais que eu veja algumas coisas, eu não consigo acreditar de fato, sabe? E daí, que nem assim, minha mãe fala, não, tem tal coisa, acontecia lá, não sei o que. Tipo, mãe, não tinha lobisomem. Vai me dizer que o cara do nada se deixava de ser homem, virava um lobisomem, saía correndo e brincava com os cachorros. Tu viu, né? Eu acho que ela viu um transexual. Eu acho que era um lobisomem. Lá na cidade da minha avó é Novo Barreiro. Transgênero. É um trans... realmente, ela viu um transgênero. Sentia um cachorro. Não, lá, sabe o que eles faziam, Giovana? Tu vai gostar. Lá o pessoal que era do PT não deixava quem era de direita ir votar. A minha mãe tem um ódio do PT, da esquerda, é por isso, é real. A minha mãe é totalmente de direita, extremista total, ela só não vai pra frente do quartel porque eu disse pra ela que se ela tentasse eu ia amarrar ela em casa. Porque eu vou passear com tua mãe. Não vai. Eu já disse pra ela também te bloquear. Tem umas amizades que não tem que ter, né? O pessoal do PT não deixava o pessoal da direita ir votar. Tipo... Mas eram por pessoas ruins, não é porque o partido é ruim. Dá coincidência. O partido agora. É ruim, tá? Mas não acredito nisso, cara. O partido lá, é muito envolvido com esquerda e a escândalo. direita era guerra de tu ir pra... Tá indo votar de carroça, porque lá tu andava de carroça. Ainda. O pessoal lá atirava, matava cavalo pra tu não ir. Era um negócio faroeste. Claro, estamos falando disso de 50, 60 anos atrás. Vocês viram como o PT sempre foi ruim, né? Nunca teve nada bom no PT. Posso te ligou que eu não tô falando de foice. A gurizada lá já andava armada, não era foice. 50, 60 anos, acho que nem tinha o PT, gente. Cara, eles ainda andam armados. Você que não sabe, talvez eles andam armados ainda.
A diferença é só o lado deles pode. O papo tá bom, mas acho que por hoje é só. Gostaria de pedir então para todos vocês aí que pudessem seguir o canal, dar um joinha e também seguir nas redes sociais o @StúdioPoacast, que nos cede o espaço aqui. Muito obrigado a todos e até mais. Se aparecer algum espírito, avisem, porque eu não acredito ainda. Gravem pra mostrar pra eles, tá? Isso, grave. Que nem no filme. Um detalhe, que nem. Só acredito se acontecer que nem no filme lá que tá na Netflix lá, que é um fantasma, não sei o que o cara grava o fantasma e o fantasma faz até umas dancinhas de TikTok. É isso que eu quero. Não espero menos de vocês. Tá bom, gente. Tchau, tchau.